Bom, então, em continuação ao que nós falamos, né, na aula passada, vamos tratar agora, então, sobre alguns desdobramentos do, do princípio da boa-fé objetiva. Então, nós falamos que o princípio da boa-fé objetiva afirma o dever das partes de agir conforme, agir de forma leal, de inspirar no outro a confiança. Nós falamos de alguns deveres anexos decorrentes disso, né, que é o dever de informar, a proibição de comportamento contraditório. Falamos do COC, né, em que ninguém pode se beneficiar da própria má-fé, da própria torpeza, princípio milenar este, não é isso? Então, e depois nós falamos sobre suppressio e surrexio, supressão e surreição, que é a tradução, que são fenômenos que extinguem direitos. A supressio, ela visa extinguir um direito que não tenha sido exercido num prazo razoável. E esse não exercício do direito num prazo razoável cria a expectativa na outra parte de que aquele direito não será exercido. E então há uma proibição aí, né, pela suppressio do exercício de uma prerrogativa pelo decurso do tempo. Então, se há uma perda de um direito para uma parte, há o nascimento do direito para outra. Se um perde, o outro ganha. Se para um houve a supressão, para outro houve a surreição. Então, foi isso que falamos na aula anterior, certo? Então, hoje, como um desdobramento disso, eu trabalho com essa noção de que a boa-fé objetiva, ela, ela tem desdobramentos que perpassam todo o código, né? Então, e dois desdobramentos que são muito importantes, que afirmam o dever que as partes têm de serem leais, é o dever de respeitar as decisões judiciais, não alterar o estado do bem litigioso. Se isso acontecer, incorrerá em atentado à corte. Ato atentatório à dignidade da jurisdição. Então, essa é uma primeira perspectiva que eu vou explicar. O chamado ato atentatório à dignidade da jurisdição, também conhecido como contempt of court, na expressão inglesa. Contempt, né, atentado, né, e court, né, corte, né. Então, essa é uma perspectiva muito interessante. E depois nós vamos falar sobre a litigância de má-fé. E a litigância de má-fé, também conhecido como sanção processual. Sanção processual. Ela prevê condutas, um rol exemplificativo. Então, o que está lá no artigo 80 são exemplos, tá? Prevê, então, condutas no artigo 80 e punição no 81. Então, vamos falar sobre isso, ok? Bom, primeiramente, então, vamos falar do contempt of court, atentado à corte. A premissa que você precisa mentalizar é a seguinte: as decisões judiciais precisam ser respeitadas. Decisão judicial você cumpre, ou você recorre. E lá no estudo dos recursos você vai vislumbrar, né, a possibilidade de um chamado efeito suspensivo, que visa justamente retirar a eficácia da decisão enquanto o recurso não é julgado. Então você tem, civilizadamente falando, né, você tem essas duas prerrogativas. Ou você cumpre uma decisão judicial ou você recorre. Então, o sistema, no artigo 77, fala ali dos deveres das partes e dos seus procuradores. E traz ali, né, no artigo 77 do Código de Processo Civil, condutas, várias condutas, que ficaram ali como deveres éticos para as partes.
Só que daquelas condutas que estão ali previstas, só duas são consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça, ou contempt of court. Então, descumprir a ordem judicial é a primeira, e alterar o estado do bem litigioso. Olha só que curioso. Nós tem várias ações em trâmite aí nessa beira de rio, né? Ações civis públicas ou ação de reintegração da CEMIG, né, por exemplo, da Companhia Energética, né? Buscando a reintegração sobre áreas que deveriam ser ali respeitadas, né, para efeito de alagamento. Foram áreas desapropriadas, né? Quando o rio enche, então são áreas de alagamento, então que não pode ter edificação. Temos também, então, ações ambientais, né, que é justamente para obrigar os ribeirinhos, né, os proprietários de rancho, que eles respeitem as áreas de preservação permanente. O que tem acontecido, pelo menos aqui da nossa realidade aqui, né, eu advogo nessa área ambiental, tenho visto que muitos ribeirinhos, proprietários de ranchos na beira do rio, eles fazem ali reformas, constroem pier, derrubam uma árvore ou outra, né? Enfim, fazem uma cerca. Aí que está o ponto. Se for proposta uma ação judicial, uma ação civil pública para estabelecimento de reserva florestal, área de preservação permanente, né, ou uma ação possessória da Companhia Energética, né, CEMIG, aquele bem é litigioso. Está sob júdice, que a gente chama, sob litígio. Então, não é possível você fazer alteração ou modificação do estado do bem. Você até pode fazer, mas tem que pedir autorização judicial. Demonstrar que, por exemplo, aquela é uma benfeitoria necessária, né? O teto vai cair, enfim, coisas mais sérias, né? Você tem que pedir autorização. Porque se você faz alteração no estado do bem litigioso, sem autorização judicial, você incorre em atentado à corte. Contempt of court. Então, meus caros, alterar o estado do bem ou do direito litigioso é atentado à corte. E aí nós vamos ver as consequências. São muitas. São muitas consequências. Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o Código de Processo Civil para a gente fazer uma análise. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês. Se tiver aí, pode ir acompanhando a gente aí, por favor. Na tela vai aparecer. Passei aqui. Ó, onde que estamos? 77. Olha o contexto. Deveres das partes e dos procuradores. Deveres das partes e dos procuradores. Então, olha o que diz o 77. Além de outros previstos neste código, né? Que nós vamos ver aqui lá na execução. Compartilhou aí? Agora sim. Agora compartilhou, né? Então, está no capítulo então, dos deveres das partes e dos procuradores, ok? Então, olha o que diz o artigo 77. Então, além de outros previstos neste código, são deveres das partes, seus procuradores, de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, né? Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Reparem o dever ético, né? Falar a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes são destituídas de fundamento, ou seja, não pode propoção ou formular defesa sem pé nem cabeça, né, sem qualquer tipo de fundamentação, é outro dever ético. Não produzir provas ou não praticar atos inúteis ou atos desnecessários à declaração do direito ou à sua defesa. Aqui que tá, ó. Cumprir com exatidão as decisões judiciais, seja de natureza provisória. O que é a decisão de natureza provisória? Tutela antecipada, tutela cautelar, né? Ou final, a sentença. E não criar embaraços à sua efetivação. Olha que beleza, né? Então, não basta você cumprir, você também não pode criar empecilhos, pode criar embaraços.
Ok? 5. Declinar, no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, acerca do endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações, utilizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Eles escreveram difícil para dizer o seguinte: você mudou de endereço, meu amigo? Você mudou seu escritório, saiu da Leopoldina e foi para Santos Dumont? Informa no processo. É isso que eles estão te dizendo aqui, com palavras mais difíceis. Né? Mudou de e-mail? Informa no processo. Mudou de telefone? Informa. É isso que eles estão te dizendo. Tá? Então, a essência é isso. Inciso sexto. Inciso sexto. Não praticar inovação ilegal no estado do fato, do bem ou do direito litigioso. Lembra do rancho que eu acabei de te contar. Outra coisa que eu te falei, você vai se lembrar, que eu falei o seguinte: olha, tem várias hipóteses, mas só duas são puníveis, eu disse. As puníveis são justamente essas, o inciso sexto e o inciso quarto. Por quê? Por causa desse parágrafo aqui, ó. Parágrafo primeiro. Olha o que ele está dizendo para você, ó. As hipóteses do inciso 4, descumprir a ordem judicial, ou embaraçar, né? Inciso 6, alterar o estado do bem, né, de forma ilegal. O juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput que a sua conduta poderá ser punida com ato tentatório de dignidade da justiça. Ok? Parágrafo 2º, olha só que beleza. A violação desses deveres, cumprir a ordem judicial e não alterar o estado do bem litigioso. Então, constitui ato tentatório de dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, sem prejuízo. O que significa isso? Sem prejuízo de sanções criminais. Significa o seguinte, olha, ele vai tomar uma multa, eu vou te falar aqui, 20%, está escrito aí na frente, e também ele vai sofrer um processo penal, e vai ter ainda responsabilidade civil, que é dever de indenizar, e sanção processual é a litigância de má-fé. Então, ó, sem prejuízo das sanções criminais, crime de desobediência, sanção civil, perdas e danos, que é ação de indenização, e sem prejuízo da sanção processual cabível, das sanções processuais cabíveis. Sanção processual é litigância de má-fé. Eu já vou fazer um esquema para vocês, para facilitar a vida, já que eu não tenho slide sobre isso, né? Não deu tempo de eu fazer. E ainda vai aplicar ao responsável uma multa de até 20% do valor da causa, conforme a gravidade da conduta. Olha que beleza, né? Então vamos lá, vamos fazer um esquema aqui para vocês sobre isso. Ok? Da vida. Então vamos lá. Olha só. Vou compartilhar aqui meu Word com vocês. E vou fazer um esquema aqui ao vivo. Tudo bem? Então, se tiver aí um caderno, quiser anotar, fique à vontade. Bom, lá vai. Bom, então estamos falando de atos atentatórios. Tá bom, hein? Letra pequena. Atos atentatórios à dignidade da justiça, também conhecido como contempt of court. Ok? Tranquilo, meus caros? Não apareceu ainda? Coisa, hein? Sistema lento. Só um minuto. Vou tentar novamente. Esses banhos de água fria na gente é difícil, né, jovens?
Tá indo? Ah, agora foi. Ah, tem um botão aqui que você tem que clicar e dar tipo um empurrãozinho no sistema. Beleza? Aí apareceu aqui para mim. Então, beleza. Então, vamos lá. Ato da dignidade da justiça, né? Também conhecido como Contempt of Court. Ok? Vou só aumentar um ponto aqui. Pois bem. Então nós temos o que? De condutas. Condutas puníveis. Nós temos, então, descumprir ordem judicial e alterar o estado do bem ou direito litigioso. Ok? As condutas puníveis são só essas. Tá? Deixa eu ver aqui se alguém me chamou. Hoje é chique. Valeu. Então, as puníveis são só essas duas, que são os incisos 4 e 6 do artigo 77. Certo? Do Código de Processo Civil, obviamente. Tá bom? Agora, cuidado. Punições. Agora que é a cereja do bolo, meus caros. Punições, então. Então, o que nós temos de punições? Então, nós temos multa de 1 a 20% do valor da causa. O valor da causa é o parâmetro econômico, ok? É o parâmetro econômico da ação. Vamos falar sobre isso. Então, essa é a primeira punição. Aí nós vamos ter aqui ainda sanção penal, criminal. Deixa eu deixar mais claro isso aqui, ó. Vou pôr um mais aqui, tá? Ela fala, lembra? Ela fala sem prejuízo. O que significa o sem prejuízo? Multa mais punição criminal. O que é a punição criminal? Crime de desobediência. E onde está isso lá no Código Penal? O artigo que é? Vamos procurar aqui no Google. Artigo 330. Ok? Artigo 330 fala do crime de desobediência. CPB, Código Penal Brasileiro, artigo 330. Muito bem. Agora temos mais uma. Mais. Mais sanção, punição civil. O que é civil? É perdas e danos. Nada mais é indenização, né? Aqui é o seguinte, meus caros. É só a parte contrária demonstrar de que daquela conduta, seja o descumprimento de uma ordem judicial ou alteração do estado do bem litigioso, causou X danos. Só. Só precisa provar isso. Daquela conduta resultou em danos. Só. Então aqui, ó, responsabilidade objetiva. O que significa isso? Não há necessidade de demonstrar elemento subjetivo. Quais são os elementos subjetivos? Dolo ou culpa. E não há necessidade. Então basta demonstrar que a ação decorreu
Resultado. Danos. O que é isso? Nexo, né? Nexo de causalidade. Okay? Opa. É bom salvar, né? Mas... nexo de causalidade. Tranquilo, meus caros? E a próxima sanção também. Esse é o nosso próximo tema. Sanção processual. Então mentaliza aí, meu querido. Falou sanção processual, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de litigância de má-fé. Então, litigância de má-fé é a mesma coisa que sanção processual, certo? Então, e como que funciona aqui? Como que isso aqui é operacionalizado? Então, nós vamos ter aqui multa de 1 a 10% do salário mínimo, por SM aqui, perdão, do valor da causa, aqui como regra, ok? E se a causa for de valor inestimável ou irrisório, a multa, já vou explicar isso, a multa será de 1 a 10 salários mínimos. 1 a 10 salários mínimos. Então, o parâmetro muda. O parâmetro mudou. Ok? Então, eu mando depois. Pode deixar. Compartilho com vocês. Deixa eu salvar esse negócio, né? Porque eu sou meio zicado, sabia? Abaixo, né? Vai aqui. Tô salvando. Então, olha só, meus caros. Deixa eu explicar aqui sobre a sanção processual, que é a litigância de má-fé. Então, nós temos aqui um sistema de multas, então, de 1 a 10%, que a regra é do valor da causa. Ok? Mentaliza isso. Agora, valor inestimável, né? Ou irrisório. Né? Valor irrisório é valor baixo. Por exemplo, eu estou entrando com a execução de um cheque lá de R$ 500. Aí o cara falou que a assinatura era falsa, o cheque era adulterado, e aí nós fizemos lá um incidente de falsidade, e o incidente de falsidade deu negativo. Falou que o cheque é verdadeiro, a assinatura é verdadeira. Então ele criou um incidente manifestamente infundado. Né? Se for aplicar a multa ali por litigância de má-fé para ele, baseado no valor da causa, né? Então vai ser um valor mínimo, né? Mesmo que seja 10% de R$ 500 é R$ 50. Se aplicar uma multa de litigância de má-fé de R$ 50, o cara não vai fazer nem cosquinha, né? Então, quando o valor for irrisório, valor baixo, né? Então o parâmetro muda, não é o valor da causa mais. Aí o parâmetro vai ser, então, o salário mínimo. O parâmetro, então, cuidado, vai ser salário mínimo, se o valor for irrisório. Valor estimável, né? Imagina o seguinte, olha, tem certas ações que não dá para você atribuir um valor da causa. Toda causa civil tem que ter um valor. Você tem que atribuir um valor. Geralmente é o proveito econômico. É uma fazenda de 2 milhões. Então o valor da causa vai ser 2 milhões. Ah, eu estou pedindo dano moral de 50 mil, né, mais dano material de 10 mil. Então você soma eles, 50 mais 10, 60. Então 60 mil é o valor da causa. Okay? É o proveito econômico. Mentaliza essa ideia. Okay? Mas nós temos algumas ações em que não tem como você atribuir um valor. Você vai colocar ali o valor mínimo, R$ 1.000, só para efeitos fiscais, pagar o valor das custas mesmo. Ok? Então, eu estou imaginando aqui uma situação muito interessante, né? Imagina que o cara entra com um processo de adoção de uma criança. É o valor estimado. Vai colocar o valor mínimo ali, R$ 1.000, por exemplo, só para pagar as custas, só para entrar no sistema. E o cara imagina que ele adulterou documentos ou fraudou documentos, né? Para agilizar o processo de adoção. Imaginou? Pois é. Então, litigância de má-fé. Né? Alterar a verdade dos fatos é litigância de má-fé. Então, aí a multa vai ser de 1 a 10 salários mínimos. Ok? Eu já vou explicar novamente, eu já vou entrar na lei de má-fé. Mas, olha que interessante aqui no Contempt of Court, que nós estamos falando. Vou compartilhar de novo, para vocês mentalizarem, tá? Para você ver que pode sair caro isso. Né?
Fica de olho aqui, ver se vai compartilhar esse negócio. O sistema tá lento. Vimos, cara. Ah, foi. Você clica aqui nos bonequinhos aqui embaixo que ele vai mais rápido. Bom, olha só. É o seguinte, então. Né? Então, olha, ele praticou qualquer dessas condutas aqui, ó. Ou descumpriu a ordem judicial, né? Ou ele alterou o estado do bem ou do direito litigioso. Ok? Qualquer dessas condutas são puníveis, então, com tudo isso aqui. Tudo isso aqui. As outras condutas que nós vimos, né, ficaram como meros conselhos. Não consistem em contempt of court, atentado da corte. Não, não consiste. Só são puníveis, então, essas duas condutas. Descumprir a ordem judicial e alterar o estado do bem litigioso. Ok? Então, qual que é a punição? Então, ele vai sofrer uma multa de 1 a 20% sobre o valor da causa. Ele também vai sofrer um processo criminal, crime de desobediência, porque descumprir a ordem judicial, né, é crime de desobediência. Ele vai poder sofrer, aí depende se o interessado, né, aquele que sofreu o dano de fato, querer apurar isso, né, vai poder sofrer então uma sanção civil, né, por perdas e danos, e também sanção processual. Então cuidado aqui com mais, né, porque lá naquele artigo que nós lemos, lá fala sem prejuízo da sanção criminal, da sanção civil ou processual. Então, quando a gente fala que sem prejuízo, significa que é um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Então, esse é o ponto que você precisa mentalizar. Então, perceba que isso vai custar caro para quem age descumprindo a ordem judicial. Né? O contempt of court, repare que custa caro para quem assim age. Ok? Agora, a sanção processual, né, que é aplicável aqui, presta atenção nisso que eu vou dizer. A sanção processual que é aplicável aqui no ato atentatório à dignidade da justiça, ela também é aplicável em qualquer situação. Aqui sobre litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Vou mudar o enfoque, tá? É sanção processual punível com, aí aproveita aqui, né, multa de 1 a 10%, tá, ok. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui o seguinte, alguns detalhes que você precisa mentalizar, alguns detalhes que são importantes para você mentalizar. Primeiro, as condutas estão descritas no artigo 80 do CPC. A punição, ou seja, as multas, estão no artigo 81. Essas condutas, as condutas são meramente exemplificativas. Então, dica, se é exemplificativo, então qualquer ato de deslealdade processual incorrerá em litigância má-fé. Então, qualquer deslealdade. Tá? E isso se aplica, essa multa se aplica em qualquer processo e para qualquer conduta desleal. É o que eu estou te dizendo, meu amigo. Qualquer conduta desleal. Então não é só descumprir a ordem judicial. Não é só alterar o estado do bem litigioso, que é litigância de má-fé. Essas duas hipóteses, além de serem litigância de má-fé, descumprir a ordem judicial e alterar o estado do bem litigioso, além de serem litigância de má-fé, são ato atentatório à dignidade da jurisdição. Qualquer ato, aí que tá, eu acompanho aqui.
Para mim, qualquer ato que seja desleal no curso do processo vai configurar a litigância de má fé. Por exemplo, eu falei que um documento era falso. Aí fez lá a perícia e descobriu que o documento era verdadeiro. Litigância de má fé, que eu criei um incidente manifestamente infundado. Né? Fiz afirmações mentirosas. Deu um depoimento, eu como a parte deu um depoimento totalmente mentiroso. Litigância de má fé, alterou a verdade dos fatos. Se for testemunha, cuidado, que a testemunha tem um perigo aí, que a testemunha, se ela for pega mentindo ou entrar em contradição, ela vai ser processada por crime de falso testemunho. E é só testemunha. É crime próprio. Só testemunha comete esse crime. A parte, não. Se a parte for pega mentindo, litigância de má fé. Ok? Então, oi, eu sumi? É isso? Vocês não estão me vendo? Pô, esse sistema hoje tá ótimo, hein? Veja se eu apago novamente. Ih, não. Tá de brincadeira. Só o áudio? Poxa, que sacanagem. Ah, nem preguiça desse sistema. Muita preguiça desse sistema. Uai, uns estão vendo, outros não? Então é a internet, hein, meus caras? Ô, a internet. Se uns estão vendo, outros não, aí é a internet. Uai, então. Eu vou tentar compartilhar o, slide, o PowerPoint, né? Não, eu vou compartilhar aqui o CPC. É o jeito. Né? Beleza aí? Então, estão me vendo? Agora sim. Ótimo. Maravilha. Perfeito, então. Deixa eu ver o que eu estava falando. Tá. Ó, agora eu apareci. Então tá bom. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite a todos. Professor Murilo Sá, Gutierrez falando. Estamos falando sobre litigância de má-fé. Então, a litigância de má-fé, ela é aplicável em qualquer processo. Qualquer situação de deslealdade no curso do processo é punível com litigância de má-fé. Alterar o estado do bem litigioso também é. Descumprir a ordem judiciária também é. Mas não só. É isso que eu quero deixar claro. Não apenas descumprir a ordem judicial, alterar o estado do bem litigioso. Não só. Qualquer ato de improbidade processual. Qualquer ato, por exemplo, vai criar incidente infundado, recurso protelatório, né? É, mentir, alterar a verdade dos fatos. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu tô até com medo, né? Eu queria compartilhar o código de novo, né? Então, mas eu tô com medo de sumir, né? Mas enfim, eu vou tentar. Que a gente comenta o artigo 80, tá? Então, se você tiver com o seu código aí, vamos lá, meus caros. Fazia tempo, comigo fazia tempo que eu não tinha problemas. Ah, eu mandei compartilhar, agora eu tô aguardando ver se o trem vai. Apareceu ainda não. Agora foi. Beleza. Agora o trem tá indo. Tem que levar na esportiva, né, meu amigo? Ó, olha que interessante o artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé com autor, réu ou interveniente. Então, aquela regra que eu coloquei lá para vocês, né, de
responsabilidade objetiva, não precisa provar o elemento subjetivo, né? Então, aquilo ali se aplica aqui também. Então, ficou configurado o contempt of court e ficou configurado a litigância de má-fé, haverá essa responsabilidade por perdas e danos. Ou seja, o dever de indenizar. E cuidado, não há que se falar aqui, meus caros, não se fala em elemento subjetivo. Não precisa provar o dolo, a intenção. Não precisa provar a culpa, negligência, imprudência e imperícia. Não, não precisa. Então, basta que daquela conduta da litigância de má-fé houve perdas e danos, houve prejuízo, tá? Então, basta isso. Basta isso. Agora aqui, ó, 80. Considera-se litigância de má-fé aquele que... Aí o que eu falei, que isso aqui é tudo meramente executivo. Reduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, ou fato incontroverso. Fato incontroverso é fato que as partes não questionam, né? Então, olha aí, que estava lá como dever ético lá no artigo 77, aqui está como consequência. Se deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, o texto fala uma coisa, ele está falando outra totalmente diferente, né? Então, é litigância de má-fé. Olha que interessante esse exemplo. Uma vez eu estava fazendo estágio, eu fiz estágio desde o primeiro ano, em escritório de advocacia. Aí eu também comecei a namorar uma moça, né, da minha sala, e ela também fazia estágio num escritório perto do meu, num prédio do lado. Aí outro dia eu fui lá, né, para ajudar ela. O tio dela era o advogado. E aí ele chegou e falou assim: Olha, eu quero que vocês pesquisem a lei tal. Aí naquela época não tinha Google, né? Não tinha. Então a gente tinha que pesquisar lá as revistas dos tribunais, né? Então aquele mundo de livro, o compêndios e tal, vai de mecos, então a gente tinha que ficar pesquisando e correndo atrás. Aí, meus caros, ele pediu lá pra gente pesquisar uma lei e nós ficamos lá, tarde inteira. Tava, tarde inteira, nós ficamos lá. Aí depois, no outro dia, eu fui de manhã lá pra ajudar ela e ficamos lá a manhã inteira também, e nada. Não achamos nem sinal da dita lei. Aí ele chegou depois do almoço, chegou pra nós lá e falou assim: E aí, acharam a lei? Eu falei: Não, não achamos. E com aquela cara, né, de nossa, vai vir um ferro de um tamanho, né? Prepara, né? Aí né, ficamos com aquela cara, né, de cachorro, de cachorro pidão, né? Oi, não briga com a gente, por favor. Aí ele só chegou e falou assim: Quanto tempo vocês levaram? Aí ele falou: Uai, nós ficamos outro dia inteiro e hoje a manhã inteira, né? Pesquisando essa lei. Aí ele falou assim pra nós: Bom, muito bom. Aí nós olhamos pra cara do outro e falamos assim: Mas como assim? O que tá acontecendo? Né? Aí ele chegou e falou assim: Não. Ele falou assim: Eu inventei essa lei. Inventei. Né? Essa lei não existe. Eu vou pôr num processo lá e eu quero fazer o advogado da parte contrária perder tempo. Procurando a lei. Ele não é tão esperto igual vocês. Então, se vocês levaram um dia e meio para concluir que a lei não existe, né, ou que a lei não é encontrável facilmente, então ele vai levar muito mais tempo que isso. Olha só o que o cara fez. Né? Ele inventou uma lei e colocou lá no processo. Litigância é pura, né? Então, enfim, eu não sei o que virou depois, tá? Não, não quis saber. Continuando aqui, então. Próximo inciso. O próximo inciso fala da... Tô esperando aqui, eu tenho que compartilhar. Essas esperas são muito chatas. Alterar a verdade dos fatos. Né? Mentira, né? Então, também configura litigância de má-fé. Usar o processo para obter fim, objetivo ilegal. Né? Eu também lembro desse mesmo escritório da minha ex-namorada.
dela contando de um fazendeiro que queria divorciar da mulher. E, e esse fazendeiro começou a combinar com os advogados deles e os seus caseiros, né, tinham muitas fazendas e tinham vários caseiros, alguns de muitos anos e todos eles de confiança. Combinou lá com os caseiros de cada qual ia pedir as contas, ia ser mandado embora, sei lá, né, e propuseram reclamar trabalhistas, né, na Justiça do Trabalho. E, e aí era tudo combinado, né, tudo arquitetado. Então, até o advogado que ia fazer a defesa, né, tinha sido também combinado. Ah, esse aqui é o fulano que vai fazer a defesa, ele é meu amigo, não sei o quê, vai fazer uma defesa meia boca. Esse outro nem vai defender. Esse outro a gente faz acordo. Então foi simulando um monte de processo, né, e acabou que ele deu um desfalque ali milionário. Porque quando você divorcia, você vai dividir tanto o patrimônio quanto você vai dividir também os débitos, né? Tudo. Então nessa ele acabou forjando ali alguns débitos, até então inexistentes, para depois ir para a partilha, né, meus caros? Então usou ali esses processos com fins ilegais. Se descoberto, né, obviamente, vai ser configurada litigância de má-fé, obviamente, tá? Opuser resistência injustificada ao andamento do processo, né? Criar embaraços, né? Aquela outra expressão lá do artigo 77 é mais bem técnica, né? Criar embaraços ou resistência justificada ao bom andamento do processo. Então, também é uma possibilidade. Percebam que as disposições são totalmente abertas, né? Inciso quinto aqui, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. O modo temerário, basicamente, seria sem justificativa, né, de forma aventureira, né, ou de forma sem motivação, né? Então ele instaurar um incidente, né, ou agir em qualquer ato do processo, sem qualquer tipo de fundamento ou motivação. Nem precisava, né? Alguns estão até meio redundantes, né, meio repetitivos, né? Poderia colocar aqui, ó, isso aqui como gênero, ó, provocar incidente manifestamente infundado. O que seria gênero? E o inciso quinto seria uma espécie, né? Agir de forma temerária. Então, se você for conceituar um, você cai no outro, né? Então, eu entendo que essas duas hipóteses aqui são bastante redundantes, tá? Uma poderia ter englobada dentro da outra. E interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, né? Então, também é o recurso só para ganhar tempo, né? Então, vocês vão ver que assim que uma decisão é publicada, as partes podem interpor embargo de declaração. O embargo de declaração, ele visa apenas apontar falhas estruturais do magistrado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Erro material é erro de digitação. Então, às vezes pode acontecer da decisão não ter omissão, não ter contradição, não ser obscura. Obscura é ambiguidade, tá? Cuidado com essa palavra obscuridade. A obscuridade que então entenda como ambiguidade ou dubiedade, é um duplo sentido, né? A decisão tem uma decisão com duplo sentido. Então aí o advogado e o erro material é erro de digitação. Então o advogado vai lá e opõe embargos de declaração, que é um recurso, né, só para ganhar tempo. Porque até o recurso chegar para o magistrado, até o magistrado analisar aquilo, verificar que não tem nada daquilo, até a decisão ser republicada, isso foram meses. E isso ele ganhou tempo. Então, acontece muito isso. Né? É bastante comum a gente ver a aplicação de multas no caso de recurso manifestamente protelatório. Tá bom? Então, e como eu estava dizendo, o 81 fala das consequências. Consequências. De ofício ou requerimento? O que significa de ofício? O juiz pode aplicar independentemente de ter pedido. Ele age de ofício, ou seja, independentemente de provocação de qualquer das partes. Ou a requerimento, o juiz, a requerimento, obviamente, a parte contrária que se sentiu prejudicada vai pedir para o juiz aplicar a multa.
Então, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Então, é de 1% a 10%. E a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Essa parte aqui nem precisava, reparem, é outra redundância. Indenizar a parte com os prejuízos que esta sofreu. Isso aqui não precisava, por quê? Nós acabamos de ver esse artigo 79, que fala a mesma coisa. Responde por perdas e danos. O que é isso? Indenização. Aquele que litigar de má-fé como o autor réu interveniente. Então, outra redundância. E aqui, ó, a outra hipótese que eu falei, ó, quando a causa for de valor irrisório ou inestimável, a multa será fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, o parâmetro aqui muda se for valor irrisório ou inestimável, ok? E se forem 2 ou mais litigantes de má-fé, eu já condenar cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa. Ou solidariamente, né? Solidariamente, cada qual responsável por pagamento de toda a multa. Né? E o valor da indenização será fixado pelo juiz, ou caso o juiz não consiga mensurar, né, a extensão do dano, então vai ser liquidado. Nós temos um incidente chamado de lição de sentença, que visa justamente apurar valores, tá? Depois fala em liquidar é quantificar, ok? Então, esse incidente de liquidação tem que ser instaurado, se o juiz não puder mensurar a extensão do dano, então vai ter que instaurar esse incidente chamado de liquidação de sentença, a gente estuda isso no quinto período, e a liquidação pode ser por arbitramento, que é por arbitramento quando precisa de perícia para determinar o valor, ou a liquidação pode ser pelo procedimento comum. Procedimento comum é quando você traz documentos para a apuração da extensão do dano. Ok, meus caros? Então, olha que interessante estas situações. Aparecia aí? Estão me vendo? Ok? Então, cuidado, né? A litigância de má-fé, ela pode ser aplicada em qualquer processo, qualquer fase processual, qualquer processo, qualquer fase processual, em qualquer ato de deslealdade. Todos esses exemplos que eu dei, todas essas situações que nós lemos aí, no artigo 80, são hipóteses exemplificativas. Exemplificativas. Por isso que eu disse, agiu com deslealdade, você pode pedir a imputação da litigância de má-fé à contrária. Tá bom? Só um detalhe, para a gente fechar esse assunto e encerrar. A multa, aquela multa lá de 1 a 20% do contempt of court, do atentado à corte, como quem está sendo desrespeitado. O desrespeito é com relação ao tribunal. O desrespeito é com relação ao judiciário. Então, aquela multa de 1 a 20% do atentado à corte, aquela multa vai para o Estado, se for justiça estadual, ou vai para a União Federal, se for justiça federal. Ok? No material aí que eu estava digitando, eu vou pôr isso, deixar isso claro. A multa por litigância de má-fé, ela vai para a parte contrária. A parte contrária é quem sofre com a deslealdade. Ok? Então, cuidado. Litigância de má-fé, a multa vai para a parte contrária e no ato tentatório de dignidade da justiça vai para o Estado ou para a União. Se a justiça for estadual, vai para o Estado. A Justiça de Minas aqui vai para o Estado de Minas Gerais, pela sua respectiva procuradoria. A Procuradoria do Estado de Minas, por exemplo, que vai cobrar essa multa. É na Justiça Federal. E a AGU, a Advocacia Geral da União, por meio da sua PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, quem vai cobrar esta multa daquele que descumpriu a ordem judicial. Beleza? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Dúvidas? Estou ao dispor. Beleza?